Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Semana que vem eu exponho do 1 ao 9, mas hoje eu vou expor só os 5. 1 Tessalonicenses, porque nós ainda temos que participar da ceia do Senhor, e expor 9 versículos toma mais tempo do que expor um só. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, eu preguei essa mensagem há 2 anos atrás na IPB Live, não me lembro de tê-la pregado aqui na igreja ainda. Então ela vai abençoar o nosso coração para a honra e para a glória do nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu lerei uma vez, vou convidar a igreja para ler segunda vez. Assim diz a palavra do Senhor. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos lá todos juntos? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos fale ao coração. Feche os seus olhos. Bendito Senhor, toda glória seja dada ao Teu nome, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Deus, nós exaltamos o Senhor pela bênção que temos de ser filhos do Senhor. E não é por mérito nosso, sabemos que somos pecadores, mas fomos lavados, fomos perdoados, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E ó Deus, agora nós nos expomos à Tua palavra. Expõe Tua palavra a nós, Senhor, que a presença de Jesus aqui seja perceptível. Senhor, e quem dá intrepidez à igreja para pregar o Evangelho é o Espírito Santo. Nós nos lembramos lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja foi perseguida, proibiram os discípulos de falar do Evangelho, e eles, quando se reuniram para orar, não pediram que o Senhor cessasse a perseguição. Eles disseram: Senhor, vê aí quem está fazendo as ameaças e vê o que o Senhor faz com eles. Nós queremos de intrepidez para pregar a Tua palavra. Pai, eu peço intrepidez do Senhor para pregar a Tua palavra nessa manhã. Mas não só para mim, eu quero pedir que essa intrepidez também caia sobre todo o povo da Unida, para que aqui haja homens e mulheres que são evangelistas, ganhadores de almas, pessoas que são instrumentos úteis nas Tuas mãos, para que nós vejamos, Deus, São Paulo mudada e esse país transformado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Aquece o nosso peito com o Espírito Santo, Senhor, e fala conosco. Descedenta-nos, alimenta-nos, fortalece-nos, transforma-nos, anima-nos. Nós Te imploramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, há 2 anos atrás eu li um livro maravilhoso de John Stott, chamado Nosso Silêncio Culpado. E naquele livro ele dá 4 razões pelas quais a igreja não evangeliza. A primeira razão é que a igreja não conhece o propósito da evangelização. Nós evangelizamos sobre todas as coisas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quando nós evangelizamos, nós glorificamos a Deus que mandou Cristo para morrer na cruz para nos salvar. Mas em segundo lugar, ele diz que a igreja não evangeliza porque ela não conhece o conteúdo do evangelho. E ele só trabalha 3 aspectos. Ele diz que a igreja muitas vezes não entende que o homem está morto nos seus delitos e pecados, e por causa disso está afastado de Deus, e vive debaixo da ira de Deus, e caminha para uma ira eterna de Deus, caindo sobre ele no inferno. Em segundo lugar, a igreja não entende dentro desse segundo ponto que o Evangelho nos ensina que Deus mandou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário e pagar os pecados do seu povo. E ao não entender o conteúdo do Evangelho, ela não entende a nossa maldade, não entende a obra de Cristo e não entende que se os homens se arrependerem e crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crerem nele como seu único Senhor e Salvador, eles receberão a vida eterna. Mas em terceiro lugar, John Stott diz que a igreja não evangeliza porque ela não entende quais são as suas prioridades. E se você olhar para as Escrituras, a prioridade que Deus estabelece para a igreja, em primeiro lugar, é a adoração. A igreja existe para adorar, para exaltar e glorificar a Deus, em culto público como estamos.
Mas também quando saímos do culto, continua a adoração da vida. E aí a segunda prioridade da igreja é a missão, de pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. A igreja não evangeliza porque muitas vezes ela não entende quais são as suas prioridades. Mas em quarto e último lugar, John Stott diz que a igreja não evangeliza porque a igreja não ora. Ela não clama o enchimento do Espírito Santo. Ela não depende do poder de Deus. Ela não se consagra ao Senhor. E porque ela não é cheia do Espírito Santo, ela não tem intrepidez e não se entrega a cumprir a missão que Deus lhe confiou. Minha oração nessa manhã é que ao ouvir essa mensagem, você entenda que a sua missão é glorificar a Deus sobre todas as coisas. Que você entenda que a maior bênção que você tem é o conteúdo do Evangelho, que te salvou, te trouxe das trevas para a luz. Que você viva para adorar a Deus e cumprir a missão. E que você seja um homem e uma mulher de oração, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém! Ao olharmos para esse texto da palavra, nós encontramos o apóstolo Paulo no final da sua segunda viagem missionária em Corinto. Ele passou por Tessalônica. Eu não vou falar de todo o contexto da viagem missionária por causa de tempo. Mas ele queria ir para a Ásia. Deus mudou seus planos, mandou para a Europa. Ele pregou em Filipos, depois de ser perseguido em Filipos, foi para Tessalônica. Pregou 3 fins de semana na sinagoga. E Deus mandou um grande avivamento. Centenas de pessoas se converteram. A ponto de Paulo ter que sair da sinagoga e pregar na casa de alguém daquela cidade. Mas foi um avivamento, aquela igreja nasceu forte. Depois Paulo passa em Bereia, passa em Atenas e agora está em Corinto. E ele escreve essa carta para os irmãos de Tessalônica que estão sendo perseguidos desde o início. E ele fala que o testemunho deles tem sido impactante. Eles têm uma fé operosa, eles têm um amor abnegado, eles têm uma esperança viva no Senhor, e eles estão demonstrando verdadeiramente que são eleitos de Deus. E ele diz, como eles demonstram isso? Ele diz, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aqui Paulo nos ensina nessa manhã, meus irmãos, a pregar o Evangelho. E eu quero pregar para vocês sobre o tema, como restaurar a paixão evangelística. Nesse 122º aniversário da Unida, uma prioridade para o nosso coração é que Deus restaure em nós o amor por Deus e o amor pelas almas. E hoje então o tema da mensagem é como restaurar a paixão evangelística. Pastor, como restaurar a paixão evangelística? Em primeiro lugar, o texto nos diz, use palavras. Como restaurar a paixão evangelística? Use palavras. O texto começa dizendo no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Irmãos, as pessoas, eu já vi muitos pregadores dizerem uma frase de Francisco de Assis, o seguinte, pregue o evangelho sempre. Se necessário, use palavras. Essa frase é uma falácia. Porque é impossível você pregar o evangelho se você não usa palavras. Você pode dar testemunho. Pode levar as pessoas a ficarem intrigadas acerca da sua vida. Mas a sua vida não salva ninguém. Para que as pessoas recebam de graça a salvação, elas têm que ouvir palavras. Paulo está dizendo que o evangelho não chegou àquela igreja somente em palavras, mas chegou em palavras. Pastor, e que palavras Paulo pregou ali? Paulo pregou ali a infinitude, a grandeza, a santidade, a majestade, a glória do Deus que criou todas as coisas para exaltar a si mesmo. Mas pregou ali a maldade do nosso pecado, porque Deus nos criou para Ele, mas nós nos rebelamos, nós nos revoltamos contra o Senhor, nós nos afastamos dEle, nós não o amamos sobre todas as coisas, nós não o invocamos e somos merecedores da sua ira. Mas depois de pregar quem Deus é e quem nós somos, Paulo pregou que Deus amou o seu povo. E mandou o seu Filho Santo, que se tornou um de nós sem deixar de ser Deus, para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. Jesus recebeu o mar da ira de Deus na cruz, para que você não fosse afogado no mar da ira de Deus no inferno. Nunca ninguém te amou como Jesus, que morreu na cruz para te salvar. E Paulo então, ao pregar o evangelho ali, depois de dizer quem Deus é, a nossa maldade, o que Cristo fez por nós, ele conclamou os tessalonicenses ao arrependimento.
Ele conclamou os tessalonicenses a reconhecerem o seu pecado e confiarem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz para salvá-los, entregando assim a sua vida a eles. Foi essa a mensagem que Paulo pregou ali. Paulo usou palavras para falar que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem usado as suas palavras para falar de Jesus? Eu quero lhe perguntar, os seus colegas de trabalho sabem que você é um cristão? E eles sabem por que você é cristão? E o que significa ser cristão? Eles já ouviram do amor de Deus através da sua boca? Eu não estou dizendo que você roube horas do trabalho para ficar evangelizando, mas você se encontra com seus colegas no horário de almoço, e pode se encontrar com eles em outro lugar, e não me venha com churumelas, você pode convidá-los à sua casa, e dentro da sua casa você pode fazer qualquer coisa. Todos nós somos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Eu quero dizer a você que nós não convivemos com todas as pessoas que você convive, os pastores da igreja. Nós não fazemos parte do seu ciclo de networking o tempo todo. Há pessoas que Deus colocou na sua vida para que elas ouçam o evangelho através de você. Quando eu fui pastor lá em Brasília, houve um diácono que ficou impactado ao ouvir mensagens assim. E ele começou a me perguntar, pastor, como é que eu posso fazer para servir mais a Jesus? E tinha uma igreja em Brasília, uma prima minha era membro daquela igreja, liderava o Ministério da Universidade da Família, com um curso sobre criar filhos segundo Deus. E ele foi para cima e fez aquele curso, e se tornou um dos coordenadores do curso. Depois nós apresentamos aquele moço para o pessoal lá dos Estados Unidos, do Ministério Tent Making, através de um presbítero da igreja. E ele foi para os Estados Unidos e fez o curso de Tent Making, fazedor de tendas. E aí aquele moço voltou para o Brasil animadíssimo. E ele morava num prédio onde era cheio de jovens casais, ele é pai de 4 filhos, e os jovens casais ficavam brincando ali embaixo, as crianças brincando, olhando as crianças, e ele é um tremendo cozinheiro. Então ele abriu uma cafeteria para evangelizar, e na casa dele ele resolveu fazer o seguinte, os pais que ele conhecia, uma vez por semana ele separava um dia para convidá-los para almoçar, ou para jantar. Então ele fazia uma comida maravilhosa e convidava aqueles casais que não eram da igreja. E a primeira coisa que ele fazia, com licença, nós somos cristãos, nós vamos orar. E ele orava. E aquelas pessoas, então, ficavam intrigadas. E ele convidava, então, para o curso de criação de filhos, ou para o curso de casamento que ele dava lá no prédio dele. Irmãos, dezenas de pessoas se converteram. Porque alguém que não era pastor, um membro da igreja, um diácono, se dispôs a abrir a sua casa para oferecer um jantar, uma vez por semana, para falar do Evangelho de Jesus. Hoje esse moço é um dos líderes do Ministério Tent Making no Brasil. Alguém em quem nós investimos para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero desafiar você, você não tem desculpas. Se você fizer da evangelização sua prioridade, você pode abrir a casa uma vez por semana e convidar seus amigos, e orar com eles, e falar de Jesus para eles, e eles só virão a Cristo se você pregar o Evangelho. Você tem usado as suas palavras para falar de Jesus? Ou você tem se envergonhado do Senhor? Lembre-se bem que o Senhor disse que todo aquele que se envergonhar dele diante dos homens, ele também vai se envergonhar deste diante do Pai que está nos céus. Que neste mês de agosto o Senhor renove a nossa vida, nos encha de amor por Deus, nos encha de amor pelas almas, e que Ele restaure em nós a paixão evangelística. Abra a sua boca e diga ao mundo inteiro o que Jesus fez por você. Que Deus faça de você um missionário, que Deus faça de você uma missionária, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém! Mas talvez você me pergunte nessa manhã, pastor, como restaurar a paixão evangelística? Em primeiro lugar, use palavras. Mas em segundo lugar, o texto nos diz, dependa do Espírito. Como restaurar a paixão evangelística? Dependa do Espírito. Olha aí comigo o versículo de número 5. Eu vou ler até Espírito Santo, e depois você lê o mesmo trecho. Vamos lá.
porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Vocês, vamos lá? Porque Paulo disse que ele não pregou somente uma mensagem lógica para o entendimento daquelas pessoas, mas que o evangelho chegou ali em poder, com a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Paulo era um homem de oração, e ele não fazia a obra de Deus dependendo da sua própria capacidade ou da força do seu braço, mas ele se dobrava diante do Senhor e clamava o enchimento e o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. E é por isso que quando ele pregou o evangelho ali, então centenas se converteram, porque ele não fez a obra de Deus fundamentado na sua própria capacidade, mas o evangelho chegou ali em poder, com o poder, a manifestação poderosa do Espírito Santo de Deus, ressuscitando pecadores na alma, transformando as suas vidas, impactando o seu ser e dando-lhes a bênção de serem salvos por Cristo Jesus. Como restaurar a paixão evangelística? Nós temos que depender do poder de Deus e do poder do Espírito Santo de Deus. Pregando aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, 4 e 5, Paulo diz: a minha palavra entre vós não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Nós devemos, queridos irmãos e irmãs, ser homens e mulheres de oração. Nós não podemos mudar o coração de ninguém. E se nós queremos experimentar o poder de Deus na nossa vida, nós temos que dobrar os nossos joelhos. Se nós queremos ser usados pelo Senhor, nós temos que investir tempo em oração. Nós temos que clamar ao Senhor que nos encha do seu Espírito, nos encha da sua graça, que Ele nos dê sabedoria, que Ele vá adiante de nós, que Ele abra todas as portas e que Cristo seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Quando o poder de Deus se manifesta, amados irmãos, é claro, é visível, ninguém pode deixar de reconhecer a manifestação do poder de Deus. Certa vez, eu visitei uma igreja que não era presbiteriana, e havia um grupo de pessoas que depois daquele culto, na assembleia que aconteceria, tinham planejado se levantar e se revoltar para derrubar o pastor. O pastor era um homem fiel a Deus, mas muito tímido, professor universitário. E naquele dia na assembleia, aquela igreja era diferente da nossa, na IPB, quando eu quero um pastor auxiliar, eu digo ao conselho: quero convidar fulano, e o conselho aprova ou não, mas a prerrogativa de convidar pastor auxiliar é do pastor titular. Naquela igreja, a assembleia elegia até os pastores auxiliares. Então o pastor estava apresentando a contratação de um pastor auxiliar. E aquele grupo então se telefonou um para os outros e falou assim: nós não vamos aceitar o pastor auxiliar e vamos derrubar o titular hoje. E aquele pastor tinha convidado um preletor de fora. E naquele dia, depois de muita oração da igreja, do preletor também, a palavra foi aberta. Foi exposto o Salmo 13. E a presença do Espírito Santo se manifestou ali. De maneira tal, amados irmãos, que houve quebrantamento, houve choro, houve transformação. No final do culto aconteceu a assembleia. Ninguém falou nada. E todos aqueles que queriam derrubar o pastor votaram favoráveis pela vinda do pastor auxiliar, por unanimidade. Isso acontece quando o Espírito Santo vem com poder sobre a igreja. Eu gosto muito da vida do reverendo David Martin Lloyd Jones, considerado um dos maiores pregadores do século XX. E o Dr. James Pucker, grande teólogo reformado, na introdução do livro de Lloyd Jones sobre avivamento, ele diz que quando Lloyd Jones pregava, você percebia que detrás dele havia um grande poder. O Espírito Santo de Deus se manifestava. É esse tipo de pregação que eu tenho pedido a Deus para nos dar aqui na Unida. Que quando nós abrirmos a Escritura,
você não veja uma mera exposição lógica, fruto de uma boa exegese, mas que o poder do Espírito Santo de Deus impacte a sua vida. Se você quer experimentar isso, você não pode vir para a igreja de qualquer jeito. Não é como entrar no banheiro e tomar banho. Você tem que dobrar os joelhos antes de vir para o culto. Você tem que entrar naquela porta com expectativa. Deus, fala comigo. Eu estou precisando de uma resposta do Senhor. E você tem que clamar a Deus para abrir os céus e descer. E você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida. Eu li um livro maravilhoso de Lloyd Jones, e na introdução o autor conta, tanto avivamento como pregação e pregadores, que quando Lloyd Jones era um jovem pastor de 30 anos no sul do país de Gales, os crentes da igreja dele passaram na rua cantando, eu não sei que cântico, que hino, talvez contam esta história, cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. E eles passaram em frente à casa de uma médium espírita. E aquela mulher, oprimida por demônios, muito perplexa, disse: por que eles são tão felizes? Eu vou atrás deles para saber por que eles são tão felizes. E ela entrou na igreja. E naquele dia o reverendo Lloyd Jones pregou a mesma mensagem, falou da santidade de Deus, da maldade do nosso pecado, do amor de Deus ao dar Jesus na cruz, e conclamou aqueles que quisessem ter alegria em sua vida se arrependerem e crerem em Jesus. E aquela mulher foi salva naquele culto. No final do culto ela se achegou ao pastor e disse: pastor, eu sou uma mulher acostumada a mexer no mundo espiritual, e todos os espíritos que eu conheço são maus, são opressores, são tiranos. Mas quando eu entrei nessa igreja, eu percebi aqui nesse lugar a presença do Espírito mais poderoso que existe. Mas com uma diferença: ele é puro, ele é santo, ele é amável. Nós temos que orar, irmãos, para que quem entrar aqui perceba a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que orar para que quando você entre no seu trabalho, você esteja tão cheio do Espírito Santo que as pessoas digam: tem uma coisa diferente nele, tem algo diferente nela. E isso acontece quando você ora. Me lembro de ouvir o reverendo Wilson de Souza Lopes, antigo secretário executivo da IPB, pregar no JMC em 99. Ele dizia: pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Se você quer ser cheio do poder do Espírito Santo, invista na sua vida de oração. Como está a sua vida de oração? Você já falou hoje com o Senhor? Que Deus levante na Igreja Unida um exército de oração. Que Deus faça de nós homens e mulheres de oração. Amém, meu irmão? Que Deus restaure a sua vida de oração. Para ter paixão evangelística, para ter intrepidez, você precisa ter comunhão com o Senhor. Que Deus faça de você um homem de oração. Me ajuda a pregar para o seu irmão e fala para ele: bom dia. Cumprimenta quem está do seu lado. Fala para ele: bom dia. Fala para ele que Deus faça de você um homem de oração. Ou que Deus faça de você uma mulher de oração. Toma vergonha e vai orar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Como restaurar a paixão evangelística? Dependa do Espírito. Você tem amor pelas almas? Seus amigos sabem quem é Jesus? Seus familiares conhecem o que ele fez por você? Pastor, como restaurar a paixão evangelística? Em primeiro lugar, use palavras. Em segundo lugar, dependa do Espírito. Mas como restaurar a paixão evangelística? Pregue com convicção. Como restaurar a paixão evangelística? Pregue com convicção. Vamos ler o versículo até a palavra convicção. 1, 2, 3, vamos lá. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo não pregava como quem duvida. Paulo não falava assim: desculpa, eu posso falar de Jesus para você? Desculpa te ofender, mas é porque
Eu preciso falar para você que você não vale nada. Você não vale nada, mas Jesus gosta de você. Né? É assim que você tem que falar? Não é assim não, filho. O texto está dizendo que você tem que falar em plena convicção. Você tem que acreditar na mensagem. O texto, a palavra usada é que Paulo tem plena convicção, plena certeza, ele não tem sombra de dúvida alguma. Ele foi transformado por esse evangelho. Ele crê nesse evangelho. Então, para pregar o evangelho, você precisa crer no evangelho. Se você não prega o evangelho, talvez é porque você não tenha convicção do que o evangelho é. E talvez, de fato, ele não tenha transformado a sua vida. Porque quando você tem plena convicção do que é o evangelho, da grande salvação que ele te dá, do poder de Deus que transforma a sua vida, então você não prega pedindo desculpas, você não prega, ai, me desculpe, você não quer ser politicamente correto, você prega com plena convicção. Você crê, esse evangelho entrou na sua alma, esse evangelho tomou cada parte do seu ser, esse evangelho aqueceu o seu peito, dominou a sua mente, transformou a sua vida, te deu um lugar garantido nos céus, te deu paz com Deus, te deu significado na existência. Se você foi transformado pelo evangelho, você tem que pregar com plena convicção. Você tem que pregar como quem crê em Jesus de fato. Se você foi transformado por Jesus, você não vai pedir desculpas porque está falando de Jesus. Você vai pregar o evangelho com plena convicção. Irmãos, quando eu olho para a história da igreja, eu vejo os grandes pregadores, eles pregavam com plena convicção. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu maravilhoso livro Piedade e Paixão, que eu recomendo que você devore, conta que David Hume, o pai da filosofia chamada deísmo, foi visto em Edimburgo correndo na rua certa vez. Pastor, o que é o deísmo? O deísmo é aquela filosofia que diz que Deus criou o mundo como um relógio e deu corda nele. E depois deixou o relógio funcionando, tic-tac, 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 e Deus sumiu e agora não pode intervir mais no relógio. Então, Deus existe, mas Ele não pode se comunicar conosco, nem intervir na nossa realidade. É isso que ensina o deísmo. Quem crê no deísmo não ora. Está cheio de deístas práticos nas igrejas evangélicas. Porque quem não ora é deísta. Crê que Deus existe, Ele pode até ter criado todas as coisas, mas eu não me relaciono com Ele. Era isso que Hume pregava. E Hume era gordinho, e ele foi visto correndo, gordinho assim, nas ruas de Edimburgo. Perguntaram para ele, doutor Hume, onde é que o senhor vai com tanta pressa? Ele disse, eu vou ouvir George Whitefield pregar, um dos maiores pregadores da história da igreja. Viraram para ele, agora o senhor crê, doutor Hume? Ele falou assim, eu não, mas ele crê. Eu não, mas ele crê. Quando nós cremos no que pregamos, até aqueles que não creem vão parar para nos escutar. Você tem pregado o evangelho com convicção? Você tem pregado o evangelho com paixão? Talvez o seu amigo dirá, você, como é costume dizer quando alguém prega na Europa hoje, eu vi Ronaldo Lidório falar sobre isso alguns dias atrás, que ele estava pregando para alguém na Espanha, a pessoa falou, que bom que isso vale para você, mas quando você tem convicção, você pode dizer, isso não vale só para mim, isso vale para você também. Deus te amou, deu o filho dele para morrer na cruz para te salvar. Quando você crê no evangelho e ele transformou a sua vida, então você prega como quem crê. Charles Spurgeon, no seu livro Lições aos seus alunos, dizia, se você não crê, não pregue. Se você não crê que Deus pode converter os eleitos enquanto você estiver pregando, não pregue para eles. Mas se você crê, pregue com todo o seu ser. Pregue com a sua vida, pregue com a sua alma, pregue com convicção. Eu gosto muito, irmãos, da vida de Ricardo Baxter, um dos maiores pastores da história da igreja. Ricardo Baxter, quando chegou na cidade de Kidderminster, na Inglaterra, no século XVIII, só havia 2 ruas na cidadezinha dele em que tinha membro da igreja. E ele começou a pregar o evangelho com paixão e a discipular os membros da igreja com um breve catecismo. E Deus abençoou que a igreja dele, em 17 anos de pastorado, chegou a ter 800 famílias.
Era um contexto diferente do nosso. As pessoas moravam em fazenda, então o pastor tinha que sair de casa segunda-feira e ia com o breve catecismo da igreja presbiteriana, e chegava na casa e sentava com cada crente e fazia pergunta, e perguntava como ele estava. No final ele tinha 2 secretários. Saía de casa na segunda, só chegava na quinta. Mas no domingo, quando ia pregar, a igreja estava lotada. 17 anos depois, quando Baxter saiu dali, só tinha uma rua naquela cidade em que não tinha membro da igreja dele. 100 anos depois, George Whitefield passou ali e falou: faz 100 anos que Baxter teve um ministério aqui, e até hoje eu percebo a influência do ministério dele nessa cidade. Mas Baxter dizia assim: preguei o meu sermão como se fosse o último. Preguei o meu sermão como moribundo para moribundos. Preguei o meu sermão como se fosse um homem que está morrendo para pessoas que estão morrendo. Eu não sei se eu vou estar vivo domingo que vem. Eu não sei se Deus vai chamar algum de nós essa semana. É por isso que quando eu falo do Evangelho, eu tenho que falar com paixão. Porque talvez essa seja a última oportunidade que Deus me dá de pregar o seu Evangelho. Você tem o Evangelho que pode mudar a vida dos seus amigos, que pode livrar os seus colegas das garras do diabo. E você, por ser politicamente correto, não fala nada? No dia final, quando seu amigo for condenado por Deus, vai falar: ninguém me falou. A fulana de tal estava do meu lado e não me falou. Você não vai deixar de entrar no céu por causa disso, porque você entra por causa da graça de Jesus. Mas que você vai passar uma vergonha danada, você vai. Porque você não foi instrumento nas mãos de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Você crê no Evangelho? Se crê, diga amém com convicção. Vou perguntar de novo: você crê no Evangelho? Amém. Então, nessa semana, ore a Deus para falar de Cristo para alguém. E quando falar, pregue com convicção, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Seu coração está ardendo de amor pelo Senhor? Você tem falado de Cristo para outras pessoas? Você está vivendo no primeiro amor de novo? Você está sorrindo para os postes no meio da rua? Está cheio da graça de Jesus? Irmãos, tem dia que eu conto para vocês aqui, eu ando nas ruas de Higienópolis aqui, e aí, dias que a gente está orando em comunhão com o Senhor, né? E eu saio e sorrio. E aí Cleusa andando na rua do lado comigo, jeito que eu nunca vi, todo mundo me cumprimenta. É impressionante, é? E ela fala assim: mas por que todo mundo te cumprimenta? Eu falei: sei lá, mulher, eu hoje estou feliz, eu estou com Jesus, eu sei que está todo mundo cumprimentando, eu cumprimento de volta. É impressionante, é? Mas quando você está cheio da graça de Jesus, é impressionante. Você sorri para o poste, você dá bom dia para o poste. Não faz isso não, tá? Senão o pessoal vai achar que você ficou doido. Mas você está cheio da graça de Deus, você abençoa todo mundo que está perto de você. Você tem que ser uma bênção em nome de Cristo Jesus. Ah, meu Deus, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos use. Irmãos, eu me lembro, tinha um presbítero da minha igreja lá no Chile, que ele era um executivo internacional. Ele foi considerado um dos melhores executivos nos últimos 20 anos que eu estava lá no Chile. Ficou em 3º lugar. Quando eu ia visitar a empresa dele, ele mandava o motorista dele me buscar lá na igreja. Quando eu descia, ele saía lá do principal escritório do prédio, que era o dele. E ele ia me buscar na porta. E o que me impactava, que aquele homem era um grande executivo, mas passava para o porteiro: bom dia, como é que está seu dia? Deus te abençoe. Bom dia, bom dia. Ele falava com todo mundo. Todo mundo ficava impactado com o seu líder. Agora, se eu for filmar alguns crentes aqui da nossa cidade de São Paulo, o negócio vai ficar feio. Colega chega para o crente: bom dia por quê? Crente amargurado, gente com a cara feia, cara de tomate chupado, vai se converter, meu. Você não tem Jesus na sua vida, não?
Que cara nojenta é essa? Abre essa cara, meu. Dá um sorriso. Jesus mudou sua vida. Que a gente viva como quem crê no Evangelho, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Está dando risada, né? Quem dá risada faz desse jeito, né? Como restaurar a paixão evangelística? Em último lugar, o texto da palavra nos diz dessa manhã: viva com dignidade. Como restaurar a paixão evangelística? Em último lugar, o texto nos diz: viva com dignidade. Vamos ler o versículo todo juntos, irmãos? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Que bênção maravilhosa. Paulo nos mostra que o nosso testemunho não salva, mas o nosso testemunho corrobora com a nossa mensagem. Ele conclui o versículo dizendo: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós. Paulo diz: eu dei testemunho no meio de vocês. E por amor de vós. O testemunho, irmãos, de Paulo foi tão forte que ele diz aqui no versículo 7 do capítulo 2 o seguinte: embora pudéssemos, como enviados de Deus, de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os vossos próprios filhos. Paulo passou 3 semanas ali, e no início da plantação da igreja, ele já disse que podia ter passado o pratinho da oferta no primeiro domingo, mas ele não fez isso. É certo que a igreja sustenta em seus pastores, é bíblico, mas ele diz: por amor a vocês, porque nós estávamos plantando a igreja, eu me portei, ele diz aqui, eu amo esse versículo, ele diz: qual ama que acaricia os próprios filhos. Paulo foi um pastor amoroso. Mas ele diz mais, olha o que ele diz no versículo 11 e 12 do capítulo 2. E sabeis ainda que, de maneira como um pai a seu filho, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes do modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória. Paulo, como pai, exortou. Tem dia que pai tem que exortar, mas consolou, sentou e admoestou, e para que o povo vivesse de modo digno de Deus, para a glória de Deus. Paulo tem um testemunho de vida naquela cidade. Ao ouvir Paulo falar da importância de viver com dignidade, porque o nosso testemunho corrobora e mostra na prática que nós fomos transformados, eu me lembro de uma frase de João Calvino que dizia que o Evangelho não é a doutrina da fala. O Evangelho é a doutrina da vida. O Evangelho não é a doutrina da fala. O Evangelho é a doutrina da vida. Calvino não está nos proibindo de falar, mas ele está dizendo que nossas palavras serão inócuas se nosso testemunho é contrário àquilo que nós anunciamos. Qual é o seu testemunho, meu irmão? Qual é o seu testemunho, minha irmã? Se você tombar hoje no seu trabalho, o que se dirá de você? Nós somos falhos e pecadores, nós não somos perfeitos. Mas as pessoas que estão ao nosso lado têm que nos ver vivendo para a glória de Deus. O que as pessoas de sua casa diriam a seu respeito? Um dia lá em casa, eu tenho 2 adolescentes em casa, e uma pequena, e uma esposa abençoadíssima. E eu sentei lá em casa um dia e falei: hoje vocês podem falar o que vocês quiserem. Imagina, irmão, isso é correr perigo, isso é maluquice, né? E eles falaram o que queriam. E no que eu não sou perfeito, eu tive que pedir perdão e tentar mudar. Mas se você sentasse a sua família diante de você, a sua família diria que você ama Jesus? A sua família diria que você tem sido uma bênção dentro daquele lar? Seus filhos poderiam dizer de você, pai, semana que vem é dia dos pais, que você de fato está usando de todas as maneiras possíveis para levá-los a Cristo?
Mãe, sua filha poderia dizer de você que você é a mulher virtuosa que vive para a glória de Deus conforme o ensino da palavra do Senhor? Que tipo de testemunho, irmãos, nós estamos deixando? Eu gosto muito de Paulo quando ele prega o Evangelho, você pode ver várias vezes em Atos. E quando Paulo prega o Evangelho, ele fala assim, quem ele era antes de Jesus Cristo. Ele era fariseu, perseguidor. Ele fala como ele se encontrou com Cristo. A luz do Senhor brilhou no caminho, perguntou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és tu, Senhor? Jesus diz, eu sou Jesus a quem tu persegues, e agora você vai viver para pregar meu Evangelho. E ele conta como foi a vida dele depois de Cristo. Como de perseguidor e assassino, ele foi perseguido e no final da vida foi assassinado por causa do nome de Jesus. Paulo dava testemunho daquilo que o Senhor tinha realizado na vida dele. Você é capaz de dar testemunho daquilo que o Senhor tem realizado na sua vida? Quem você era antes de Cristo? Como foi o seu encontro com Jesus? O que mudou na sua vida depois que você se encontrou com Cristo? Qualquer um irmão é capaz de dizer isso. E o nosso testemunho tem que corroborar com a nossa mensagem, para que nós sejamos escutados. Irmãos, nós sabemos que palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Que Deus nos dê a bênção de viver vida piedosa, para que todos aqueles que se aproximam de nós queiram saber por que nós somos assim, e que nós então anunciemos o Evangelho a eles, para a honra e para a glória do nome de Cristo Jesus. Ao final dessa mensagem eu quero perguntar a você, como está o seu relacionamento com o Senhor? Você poderia me dizer, minha irmã, que você é uma mulher cheia do Espírito Santo? Você poderia dizer, meu irmão, que pessoas têm visto Cristo em você e têm procurado conhecer a Jesus por causa do seu testemunho? Nesse mês de agosto, mês de aniversário, Jesus quer restaurar a paixão evangelística no seu coração e na vida da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Como restaurar a paixão evangelística? Use palavras, pregue o Evangelho. Dependa do Espírito Santo, seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Pregue com convicção, como quem crê, como quem foi transformado. Viva com dignidade. E aí nós veremos centenas, milhares de vidas vindo a Cristo Jesus, porque você se colocou nas mãos do Senhor. Ao final dessa mensagem eu me lembro de uma citação do grande John Wesley, que não tinha a mesma teologia que nós, nem que seu amigo Whitefield, mas foi muito usado pelo Senhor Jesus. Wesley dizia, dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não temam a nada mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Eu peço ao Senhor que aqui no Nida me dê 500 homens e mulheres que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não temam a nada mais do que o pecado. E São Paulo vai ser mudado, o Brasil vai ser mudado, o mundo vai ser transformado, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que Deus renove o primeiro amor no seu coração. Que o Espírito Santo te visite com reavivamento nessa manhã. Que Deus restaure em você a paixão evangelística, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém!